Bom dia, boa tarde, boa noite, turma, tudo bem com vocês? Quem fala é o professor João. Gente, estamos aqui para mais uma aula do nosso módulo de Word. Bem, gente, hoje a nossa aula vai ser um pouquinho diferente, tá? No caso da aula de hoje, gente, nós vamos trabalhar um pouquinho com uma revisão geral dos conceitos que nós vimos até o momento. Vou botar aqui, revisão 01, ok? Então, o que vão ser essa aula de hoje, gente? Eu vou explicar um mini trabalho que nós vamos fazer, que vamos aplicar todas as atividades daquilo que nós viemos trabalhando de um tempo para cá. Desde gráficos, desde redação, desde divisão próprio de colunas e etc, tá, gente? Como é que vai funcionar esse trabalho? Esse trabalho está dividido aqui em 11 perguntas, tá? Como vocês estão vendo aqui. Não se preocupem, gente, que esse documento ele vai ser enviado junto com vocês lá no grupo e também vai estar aqui nos comentários para quem quiser baixar, tá bom? Vamos trabalhar principalmente com a ABNT e com formatação profissional. Bem, vou explicar cada uma deles aqui para a gente não ter nenhum tipo de dúvida na hora que vocês forem fazer. Cada uma dessas questões devem ser feitas a partir de um documento diferente. Então, vocês têm que me enviar 11 documentos, tá, gente? Então, esse aqui é um documento, esse aqui é um documento, esse aqui é um documento e por aí vai indo, tá? Todos eles devem ser enviados lá na nossa pastazinha do Drive, ok, gente? Do Google Drive que nós viemos utilizando. Se caso você não conseguir acessar a sua pasta do Google Drive, eu peço que vocês me enviem via WhatsApp, tá? Esse trabalho vocês terão uma semana para entregar. Então, a partir do momento que eu estou enviando essa atividade, tá? Dependendo da sua turma, se a tua turma é terça-feira ou se é quinta, tanto faz, você vai ter uma semana para a entrega desse mesmo trabalho, ok? Vamos lá. Primeiro, número 1. A primeira coisa que vocês devem fazer, vocês devem criar um modelo de documento utilizando formatação de estilo e divisão de seção. Essa formatação de estilo e divisão de seção, gente, é a matéria que nós viemos trabalhando nas últimas semanas, tá? Que é aquela questão de capítulo, logo depois tem outro capítulo, e por aí vai. Deixa eu só dar uma continuidade aqui para mostrar para vocês. Formatação de estilo, gente, é isso aqui, ó. Eu vou pro título 1, por exemplo. Capítulo 1x. Subcapítulo, título 2. Subcapítulo. E por aí vai indo. Então, vocês vão ter que fazer um modelo de documento. Quando eu falo modelo de documento, vocês podem utilizar qualquer um deles. Então, vocês escolhem o nome dos capítulos, vocês escolhem o nome dos subtítulos. Só que ele deve ter formatação de estilos e ele deve estar dividido por seções. Aquela divisão que a gente falou na última aula lá do layout, quebras de seção, ok, gente? Qual é o mínimo para vocês fazerem aqui, gente? No mínimo, devem conter aqui, no mínimo, 5 capítulos. Para cada capítulo, deve conter pelo menos 4 subcapítulos e 2 títulos 3. 2 títulos 3. Títulos 3, ok, gente? Então, a organização deve ser feita dessa maneira. Tem que ter pelo menos 5 capítulos. Dentro desses 5 capítulos tem que ter pelo menos 4 subcapítulos dentro de cada um deles. E 2 subcapítulos, né, 2 títulos 3 dentro desses 5 capítulos, tá? Podem ser um no primeiro subcapítulo, outro no terceiro e por aí vai indo, tá? Esse estilo de formatação aqui é bem próximo daquele que a gente veio trabalhando umas aulas atrás. Na número 2, a gente vai trabalhar com listas, tá, gente? A gente já trabalhou bastante essa questão de listas aí. Para quem não lembra as listas, aqui lá no meu Ribbon página inicial, eu tenho aqui, ó, listas. Eu tenho vários tipos dela. E das minhas listas eu tenho a lista principal e a minha sublista, ok? Então vamos fazer aqui uma sublista aqui só de exemplo. Por exemplo, uma lista de filmes. Então na minha lista de filmes eu tenho tantos filmes de terror, filmes de ação e por aí vai indo. E dentro da minha lista de filmes de terror, eu tenho outras divisões, né? Tipo, por exemplo, vou dar um exemplo de um filme de terror aqui. Sei lá, Corra, por exemplo. Corra. São 2 filmes de terror. Então, ambos aqui estão dentro da seção de filmes de terror. Então, devo selecionar todos eles como uma lista e colocar eles aqui como sublistas dentro de cada um deles. Opa! Então, dentro como listas secundárias.
como é que a gente faz isso, vocês vão ter que ver na nossa aula de listas, tá bom, gente? Assim, ó. Uma lista dentro da outra. Então, eu tenho uma lista principal e uma subdivisão. No número 2, eu estou pedindo que você crie uma lista de uma biblioteca, dividindo seus livros por gênero e uma subdivisão por autores. Então, tem que conter gênero e autores. E também o filme, né? O livro, perdão, que vocês vão estar trabalhando. Então, vou colocar aqui, ó, no mínimo também, para vocês terem uma noção aí de como vocês vão trabalhar. No mínimo, 5 gêneros e 3 autores. Os livros, fica a escolha de cada um aí, quantos livros quer colocar de cada autor. Mas tem que ter, no mínimo, essa especificação aqui, tá bom, gente? Vamos lá, continuando. Número 3, a partir da ABNT, gente, então prestem atenção nisso aqui, vou até botar em negrito, porque é uma coisa importante. A partir da ABNT, vocês devem formatar um texto acadêmico. Lembre-se que deve conter sumário, bibliografia e nota de rodapé. Então, vocês vão pegar algum texto acadêmico, ok, da internet, formate um texto acadêmico retirado da internet. Eu estou melhorando aqui para ser melhor explicado para vocês, tá? Internet. Vocês vão pegar algum texto acadêmico da internet, vou formatar ele em ABNT, aquelas regrinhas que a gente já veio trabalhando, tanto da fonte, tamanho, que deve ser negrito, que não deve ser. Deve colocar também sumário, bibliografia e rodapé nele. Ok, gente? Podem colocar qualquer texto acadêmico, desde que formatem ele como ABNT e coloquem bibliografia, sumário e rodapé. O importante aqui é formatar esse meu texto acadêmico. Mais uma vez, a partir de ABNT, como a gente já veio trabalhando, vocês devem formatar um pequeno documento exemplificando algumas de suas normas. Pode pegar explicações de texto da internet. Então vocês vão fazer um texto com os formatos ABNT, explicando sobre o que é ABNT e explicando também as suas regrinhas, tá bom, gente? Então vocês vão falar nesse texto, falando sobre que fontes vão ser utilizadas, qual é o tamanho, coloração e etc. Vocês podem pegar todas essas informações e explicações de texto da internet. Porém, eu quero que seja um documento completo e que ele esteja formatado em ABNT também. Próximo. No número 5, vocês devem criar e formatar uma tabela de gastos, ok? Então, isso aqui cai na nossa matéria de tabela, que a gente já veio trabalhando já um pouco, né? Logo no início a gente falou sobre isso. Até mesmo antes da gente ter a paralisação, a gente estava conversando um pouquinho sobre isso. Para quem não lembra, lá no meu Ribbon inserir aqui tabelas, eu tenho a organização delas aqui. Então, vocês devem criar uma tabela de gastos que contenha entrada e saída de um comércio. Então, vocês vão criar uma tabela. E dentro dessa tabela vocês vão colocar lá tanto a entrada quanto a saída de um comércio. Vão exemplificar essas informações. Número 6. Vocês devem criar um gráfico a partir dessa tabela que vocês fizeram na questão anterior. Então, no caso, neste documento aqui, número 6, vocês vão fazer um gráfico que demonstre, que ilustre essa tabela que vocês fizeram aqui no número 5. Ok? Então, mais uma vez, número 5, vocês vão criar uma tabela de gasto de entrada e saída de um comércio. Vocês vão criar, podem pegar na internet ou podem também inventar, não tem problema. E no número 6, vocês vão criar um gráfico a partir disso que vocês selecionaram. Show, gente? Lembrando, cada uma dessas questões é em um documento diferente. A número 7, vocês devem produzir uma folha de um livro de receitas, que contenha listas com passo a passo, ingredientes e ilustrações. Isso aqui é um ponto muito interessante. Vocês vão fazer uma espécie de livro de receitas, tá? Vocês vão montar aí da forma de vocês aí. Porém, nesse livro, ele deve conter, nessa folha desse livro, ele deve conter a receita, que pode ser pega da internet, deve conter uma lista, onde que tem o passo a passo, né? Cada passo que tem que fazer, quais são os ingredientes utilizados e ilustrações. Então, vocês vão utilizar esses elementos aqui. Então, o que vocês podem botar? Podem botar aqui no canto superior direito uma imagem do que vocês estão fazendo. Por exemplo, receita de bolo de banana. Aí embaixo, ingredientes a serem utilizados, tem que estar em lista. Aí depois, passo a passo, também tem que estar em lista. Então, vocês vão montar uma dessas. Ok? Na número 8, essa número 8 aqui, a gente depois vai falar um pouquinho mais sobre colunas, então vou retirar de vocês. No número 8, vocês devem criar um formulário a partir de tabelas. Então, formulário, aquela matéria que a gente já veio trabalhando um tempo atrás, então vocês vão criar algum tipo de formulário. Deixa eu tirar o a partir de tabelas. Um formulário de inscrição de, sei lá, um curso.
um curso. Então vocês vão pegar ali todas as informações necessárias para a inscrição de um curso e vão criar aquele formulário online lá na aba desenvolvedor e por aí vai indo, tá, gente? Uma das nossas primeiras aulas online. Na número 9, vocês devem criar um gráfico que ilustre quantos alunos foram aprovados e quantos foram reprovados e quantos estão em recuperação em uma sala de 20 alunos. Eu só quero um gráfico que coloque isso. Quantos foram aprovados, quantos foram reprovados, quantos ficaram em recuperação, vocês decidem. Mas eu quero ver no gráfico e entender quantos são de cada, ok? E na número 10, eu quero que vocês façam uma pequena redação, tá, gente? Uma redaçãozinha, não precisa necessariamente estar em ABNT, tá? Sobre como você se vê o seu futuro profissional e como você vê o atual mercado de trabalho, ok? Lembrando, gente, isso aqui é uma redação, então tem que ter início, meio e fim. Okay? Tem que ser bem desenvolvida, pois isso tudo isso aqui vai estar valendo nota, tá, gente? Lembrando que cada um desses exercícios estão em documentos diferentes. Peço que, se caso tiver algum tipo de dúvida, entrem em contato comigo no WhatsApp, que eu irei explicar sobre essas perguntas. Lembrando, mais uma vez, que será uma semana para a entrega. Acho que na atividade de hoje, no vídeo da semana, não tem que explicar da atividade, porque o vídeo e a atividade são um só, ok? Então, gente, a gente se vê na próxima aula, onde que eu vou corrigir esses exercícios, tá? E depois também devo passar algumas coisinhas novas pra gente ir pra próxima parte do Word. Show? Então, gente, até a próxima. Professor João Marcelo se despedindo. Valeu, falou, até mais, gente. Fui, tchau, tchau.